Dia 19, mais um review de Café com Deus Pai. A palavra de hoje é bem bacana também, diz sobre focar na palavra. Começando em Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca colherá. Provérbios 24. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, ele procura e não encontra nada. Provérbios 22:13. O preguiçoso diz: tem um leão lá fora, se eu sair serei morto. Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Lucas 9:62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pergunto a vocês. Já vou começar com as perguntas hoje. Pergunto a vocês. Será que às vezes a gente não espera o tempo certo? Será que às vezes a gente não espera demais? Será que em vez da gente fazer o que precisa ser feito, a gente fica esperando a condição ideal? Será que Deus não pôs uma palavra, um pensamento, um sonho na nossa vida e a gente espera o tempo todo uma condição melhor, um momento melhor, o vento favorável, se está sol, se está chuva? Quantas vezes a gente já parou e falou assim, eu vou mudar de vida? E daí a gente para, não, mas eu vou começar segunda-feira, eu vou começar mês que vem, eu vou começar ano que vem. Quantas vezes a gente deixa de fazer o que tem que ser feito? A exemplo de Pedro, quando ele quis andar sobre as águas, Jesus falou, olhe para mim e venha. E ele foi. Mas depois de andar, dar alguns passos, no primeiro vento, na primeira tribulação, ele afundou. Porque em vez de estar focado, olhando para Jesus e seguindo o que tem e se importando com o que tem que se importar, ele deixou o vento da dúvida soprar ele e afundá-lo. Assim como diz ali em Lucas, ninguém que lance a mão do arado e olhe para trás é apto do reino de Deus. Ou seja, se você está parando de fazer o seu trabalho para olhar para trás, para ter medo, para ter dúvida, é porque você não tem que estar fazendo o que está fazendo. Você não vai chegar a lugar nenhum. A gente não pode ter a dúvida. A gente tem que ter a fé e tem que ir atrás. Como diz ali em Tiago também, ou melhor, como diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Então a palavra-chave é desistir, não desistir jamais, porque o vento ele vai vir, a tribulação ela vai vir, o problema ele vai vir. Só que se você não fizer o que tem que ser feito, nada vai mudar na sua vida. Se você não plantar, não vai colher. Se você olhar para o céu e não semear, não vai ter colheita. Mas não quer dizer que você plantou, você vai colher. Porque você pode colher se plantar. Porque tem muitas coisas que influenciam. Você plantou, mas será que você plantou no lugar certo, num terreno fértil? Será que você arou a terra? Será que você colocou na profundidade certa? Será que você está cuidando, está irrigando, está adubando? Se você só plantar e abandonar, a colheita não virá, ou virá pequena. E se você tiver com a fé e fazer a fé se transformar, porque a fé sem obra ela não é nada. Então você tem que fazer a fé. Você tem que estar ali, presente, dedicado. E se você não desistir, aí sim, você colherá. E colherá muito bem. Pergunto para vocês, mais uma vez. Quantas vezes na nossa vida a gente vai adiar os nossos sonhos? Os nossos planos? Quantas vezes a gente vai deixar para depois? E vai ficar com medo de tomar uma decisão que vai impactar a vida nossa e de todos nós? Em tudo na nossa vida. Homem tolo de pouca fé.
bote os pés, que eu colocarei o caminho. Por que a gente não tem fé? Por que a gente quer esperar tudo tá certo, tudo tá perfeito para a gente pôr o pé? Por muitas vezes eu mesmo protelei várias das minhas vontades, das ideias que Deus pôs na minha cabeça. Esse ano comecei diferente. Esse ano eu tô fazendo e vou ser resiliente para dar o passo e ver o que acontece, que Deus tem reservado para mim.